uma salamandra pode virar um ser humano? Ou será que um ser humano pode virar uma salamandra? Nesse caso, a ordem dos fatores não importa muito. De todo jeito, parece absurda. E é essa história absurda que vamos contar hoje, em que um virou o outro. E isso não foi uma metamorfose. E para resolver esse enigma, nós vamos encontrar monstros mitológicos, Leonardo da Vinci e até o mais bizarro de tudo: conchas. Conchas realmente é o fator mais estranho dessa história. E podemos começar dizendo que essa história não é exatamente sobre essa transformação esquisita, mas algo muito mais profundo. Ela é sobre o momento em que a humanidade começou a perceber que a Terra era muito, muito mais antiga e mais misteriosa do que se imaginava. Hoje, quando pensamos na origem da Terra, logo imaginamos bilhões de anos, continentes se movendo lentamente e espécies surgindo e desaparecendo ao longo de eras praticamente inimagináveis. Mas durante a maior parte da história humana, as pessoas tentaram entender o mundo de uma outra forma. E isso fazia muito sentido para as limitações de antigamente. Afinal, ninguém via continentes se mexendo, ninguém via montanhas crescendo, ninguém imaginava o peso do tempo profundo de bilhões de anos. Tipo assim, ninguém tinha um cronômetrozinho que podia dizer qual que era o tempo que se passou desde a origem do planeta. Não tinha isso. Então, diferentes povos criaram histórias para explicar como o mundo surgiu, porque existiam montanhas, oceanos, terremotos e até o próprio ser humano. E o que eu acho mais interessante de tudo é que essas histórias frequentemente refletiam o ambiente em que essas pessoas viviam. Sei lá, por exemplo, pessoas lá do norte da Europa que tinham só gelo, neve, essas coisas todas, eles acabavam imaginando um mundo nascendo do gelo, da névoa e do frio. Agora, já civilizações que são mais próximas de grandes rios, como os dos egípcios e os povos da Mesopotâmia, eles davam muita origem às águas primordiais. E em muitas dessas tradições, o mundo começava mergulhado no caos. Entre os egípcios, por exemplo, existia a ideia de um oceano primordial de onde a Terra teria emergido. Já na Babilônia, a criação envolvia uma batalha cósmica contra um dragão do caos chamado Tiamat. E em outras culturas, o universo não tinha um começo nem um fim. Na tradição hindu, por exemplo, o cosmos passava por ciclos gigantescos de destruição e criação. Destruição e criação, destruição e criação, destruição e criação. O que significava uma coisa importante, porque alguns pensadores hindus falavam em ciclos de bilhões de anos. Bilhões! Muito antes da geologia moderna. E o que eu acho mais fantástico é que a galera pensou numa metáfora para explicar o tamanho desse tempo. Bilhões de anos seria como esse carinha bem aqui, uma pessoa comum carregando um pano. Essa pessoa iria subir toda a vida uma montanha e lá no topo dela iria esfregar o topo da montanha com um pano. E depois iria descer a montanha, esperar 100 anos e depois fazer a mesma coisa de novo. E aí aqui nessa linda metáfora, o que significa 1 bilhão de anos? Seria o tempo necessário para, nesse ritmo, essa montanha ser lixada até desaparecer por causa desse paninho. E tudo isso ia durar menos do que um único ciclo do universo. Enquanto isso, na Europa, muitos estudiosos passaram a tentar calcular exatamente quando o mundo teria sido criado. E eles fizeram isso usando um livro sagrado muito importante: a Bíblia. No século XVII, estudiosos comparavam genealogias, reis, profetas e eventos bíblicos como se estivessem montando um gigantesco quebra-cabeça cronológico. E o caso mais famoso foi do arcebispo James Ussher. Depois de muito tempo de altas calculadas, este indivíduo concluiu que a criação da Terra teria acontecido em 4004 antes de Cristo, alguns poucos milhares de anos. Pois é, isso é um problema, porque segundo essa cronologia, o planeta inteiro, incluindo oceanos, montanhas, seres vivos, tudo teria apenas alguns milhares de anos para se desenvolver e ficar do jeito que está hoje em dia. E vale a pena dizer também que essa crença não era marginal, daquelas excêntricas que meia dúzia de pessoas deslocadas da sociedade acreditam. Essa data chegou a aparecer impressa em muitas bíblias ao lado do livro de Gênesis. Durante séculos, muita gente cresceu vendo aquilo como um fato histórico. Então perceba o tamanho do problema que isso criava, porque fósseis já eram encontrados. Ossos gigantes surgiam enterrados
encravados em rochas. E talvez o mais estranho de tudo, conchas de animais aquáticos eram encontradas no topo de montanhas. Qual a lógica disso? Como é que eles vieram parar aqui? Como que tudo isso poderia ter acontecido num planeta tão jovem, que teve tão pouco tempo de vida? Bom, é aí que as interpretações começam a ficar um pouco curiosas. Olha, a existência de fósseis já era em si um terrível pesadelo intelectual. E assim, eu sei que hoje uma criança pode olhar para isso aqui ou isso aqui e identificar essas coisas como restos de um ser vivo que faleceu há muito tempo. Mas nem sempre as coisas foram assim. Por muito tempo, os fósseis eram verdadeiros enigmas. Pra você ter uma ideia, as pessoas nem sequer acreditavam em extinção. Afinal, como é que Deus, em sua perfeição, poderia criar algo para sumir completamente depois? Qual a lógica disso? Isso não fazia sentido na cabeça das pessoas. Não fazia sentido para o mundo que elas conheciam. E veja, isso não é um julgamento. É apenas uma demonstração de que o que nós conhecemos ou acreditamos saber é muito condicionado pelo mundo que nós vivemos. Então, antigamente as pessoas não eram burras nem nada assim. Elas só não tinham ainda o conhecimento necessário para ponderar melhor algumas questões. Isso é natural, porque o contexto molda nossos pensamentos. E aí, para explicar uma coisa dessa, ou essa aqui, alguns estudiosos da época achavam que fósseis não eram restos de seres vivos. Eles seriam formas minerais que acabavam surgindo espontaneamente dentro de rochas. Tipo assim, tem uma rocha aqui normal, de boas, e aí de repente aparece um formato exatamente de um osso. Espontaneamente, como se fosse um cristal nascendo. E a mesma coisa aqui. Isso é uma coisa bizarra de pensar hoje em dia. Mas tinham teorias ainda mais bizarras. Veja, por exemplo, isso aqui. Essas são línguas de pedra, em que bem aqui é a ponta da língua e aqui seria a base que fica presa na boca. E o naturalista Plínio o Velho já chegou a cogitar que essas estruturas aqui encontradas eram, na verdade, coisas que simplesmente caíam dos céus durante eclipses. Porém, outras pessoas imaginavam que isso aqui eram sim vestígios de organismos, mas não necessariamente organismos que hoje diríamos que são reais. Eram, na verdade, línguas de dragão. E para contrabalancear, alguns diziam que essas línguas eram línguas de serpente, porque tá vendo essa bifurcação aqui? Bom, isso era a ponta dupla da língua de uma cobra. Pois é, muitas histórias malucas sobre isso aqui, e foi só nos séculos 16 e 17 que os estudiosos passaram a reconhecer esse troço como aquilo que ele realmente é, um dente de tubarão. E nesse caso, os fósseis não influenciaram apenas as explicações científicas, mas eles provavelmente também ajudaram a criar alguns dos monstros mais famosos da mitologia, como esses caras aqui. Esses eram os ciclopes. Eles eram gigantes colossais da mitologia grega que, claramente, tinham um olho só. E olha só que curioso. Na Sicília, onde essas histórias circulavam, eram encontrados isso aqui, crânios fósseis de elefantes anões em cavernas calcárias. E aqui entra o problema, porque os antigos habitantes da região nunca tinham visto um elefante de verdade. Então aquela enorme cavidade nasal ali, que seria a base da tromba do elefante, bem no meio do crânio, acabava parecendo a órbita onde estaria um olho. Ou seja, é possível que algumas pessoas tenham literalmente olhado para fósseis de elefante e terem pensado, isso parece muito com um ciclope. E convenhamos, faz sentido eles terem pensado isso. E há quem diga que o mito do grifo, uma criatura com corpo de leão e cabeça, asas e garras de águia, poderia ter sido baseado nesse carinha bem aqui, o dinossauro Protoceratops. E bom, realmente essas coisas são meio parecidas, mas seja como for, isso foi fortemente contestado por paleontólogos, vale dizer. Agora vamos olhar mais pro Brasil, o Brasa. Nós temos isso aqui. Esse cidadão, teoricamente, moraria na Amazônia e se chama Mapinguari. E talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele tem garras e é peludo e grande e é meio aterrorizante. Em algumas versões ele tem uma boca gigantesca aqui no peito. Em outras, ele possui uma espécie de armadura nas costas e os seus rastros seriam circulares. Agora, o que é mais interessante é que essa figura do Mapinguari pode ter uma ligação com isso aqui, os fósseis da megafauna brasileira. Especificamente, estamos aqui mostrando as
preguiças gigantes, os megatérios. Ou seja, é aquela ideia fascinante de que algumas pessoas encontraram esses ossos de preguiças gigantes e, bom, eles pensaram que não seriam animais que não existem mais, mas sim criaturas que ainda podem estar pela região, criaturas como o mapinguari. É muito curioso pensar que antes da paleontologia, então, um fóssil não parecia um animal de milhões de anos. Ele parece um monstro que estava vivo até um dia desses. Tá, beleza, e cadê esse homem salamandra? Calma que a gente tá chegando lá. Apesar de todos os mapinguaris, grifos e dragões, não há nada que talvez tenha intrigado mais os cientistas do que isso aqui. Conchas de animais aquáticos que eram encontrados no topo de montanhas. Porque pensa aqui comigo, você sobe os Alpes, uma coisa super distante do mar, e de repente você encontra pedras cheias de marcas de animais marinhos, tipo conchas, também corais, peixes fossilizados. E como que tudo isso foi parar lá em cima? Bom, hoje a resposta parece ser um tanto óbvia. Aquelas rochas teriam se formado lá no fundo do mar há milhões de anos. Mas aí, muito tempo se passou. Tempo suficiente para a crosta terrestre ter se modificado, montanhas terem sido elevadas e áreas molhadas ficarem secas. Mas acontece que antes dessa ideia de tempo profundo, antes da ideia de uma terra que se modifica ao longo de bilhões de anos, essa teoria parecia ser completamente impossível. Ninguém imaginava montanhas levando milhões de anos para surgir lentamente. Então, a explicação mais popular na época acabou sendo outra, a do dilúvio. E não qualquer dilúvio, estamos falando aqui de um dilúvio de proporções bíblicas. E a lógica era mais ou menos assim. As montanhas já estavam lá, imóveis. E foi o mar sozinho que, por causa do dilúvio, teve o seu nível bastante aumentado, carregou as conchas e, por acaso, botou elas ali no topo. E depois do dilúvio, o mar voltou a baixar de novo. E assim está explicado. Cara, e assim, por muito tempo, isso parecia fazer muito sentido. Porque essa explicação resolvia vários problemas de uma vez só. Tipo assim, conchas no topo de montanhas? Dilúvio? Resto de animais enterrados em rochas? Dilúvio? Tudo quanto é tipo de fósseis de animais diferentes? Provavelmente o dilúvio também. Naquela época, o dilúvio não era visto apenas como uma história religiosa. Ele funcionava quase como uma teoria geológica universal. Uma explicação gigantesca para praticamente tudo o que parecia estranho na Terra. Mas aí aos poucos começou a aparecer um pessoal, olhar para aquilo ali e pensou: rapaz, essa conta não fecha. E uma dessas pessoas mais notórias nesse questionamento foi essa aqui. Esse é Leonardo da Vinci. Isso mesmo, estamos falando do gênio, pintor, artista, inventor, o cara tinha uma barba bonita também. E além de pintar a Mona Lisa, Leonardo também observava rios, montanhas, rochas, fósseis, aquela coisa toda. E aí ele foi observando tudo aquilo e começou a questionar a explicação do dilúvio séculos antes da geologia moderna. Embora não necessariamente ele fazia isso publicamente. Leonardo tinha medo de uma represália da galera. Ao observar conchas fossilizadas nas montanhas da Sicília, ele percebeu uma coisa estranha. Que assim, vamos parar pra pensar. Olha só que doideira. Vamos dizer que esse fóssil aqui corresponde a um cubinho branco. Se o dilúvio tivesse acontecido, a água subiu, e aí o que aconteceria é que todos os fósseis encontrados em montanhas seriam todos lá jogados de uma única vez. Então eles deveriam parecer todos misturados, sem uma ordem aparente. Mas não era isso que Leonardo via, não é isso que a gente vê hoje. As conchas não estavam todas ali misturadas, sem ordem. Na verdade, havia uma ordem muito clara de camadas, uma em cima da outra, como se essas coisas fossem depositadas lentamente ao longo do tempo, e não em um único evento catastrófico de uma vez. E aí o Leozinho fez uma pergunta devastadora: como que seria possível um dilúvio, um único evento, ter feito esse padrão em camadas, empilhadas uma em cima das outras? E aí o Da Vinci olhou para aquilo e disse: para isso ter acontecido, seriam necessários vários dilúvios, várias enchentes acontecendo repetidamente durante muitos anos. E Leonardo também percebeu que fósseis não eram coisas que apareciam espontaneamente, mas eles eram um dia pertencentes a animais do passado. Um dia eles pertenceram a animais reais que foram enterrados e os seus restos endureceram e viraram rocha com o passar do tempo. E eu sei que isso pode parecer óbvio hoje, mas naquela época era uma ideia quase absurda para muita gente. Isso significava admitir que a Terra mudava lentamente, que mares viravam montanhas, que rios esculpiam paisagens e que o
planeta tinha uma história muito mais longa e dinâmica do que muita gente imaginava. E é no contexto dessa discussão sobre fósseis e dilúvios que surge a salamandra da história. Ou que seria o homem-salamandra, salamandra-homem, ou como você preferir. Finalmente, podemos dizer que esse cara bem aqui, um estudioso suíço chamado Johann Jacob Scheiser, perdoe meu alemão, esse indivíduo aqui encontrou esse fóssil bem aqui. Isso foi encontrado em Onningen, na atual Alemanha. E Jacob acreditou que estava diante de algo extraordinário. Segundo ele, esse fóssil bem aqui seria claramente o corpo de um ser humano, mas não qualquer ser humano. Esse aqui foi uma testemunha do dilúvio. E aí o nome que ele deu para esse fóssil fantástico foi simplesmente Homo diluvi testis. Literalmente, homem testemunha do dilúvio. E Jacob usou palavras fortes para descrever esse achado. Ele chamou de esqueleto ósseo de um daqueles homens infames cujos pecados trouxeram sobre a terra o dilúvio. E quando você olha para o contexto da época, isso faz até sentido, porque a gente está falando de um fóssil que tem 1 metro de comprimento e essa cauda dele não estava tão preservada assim, as patas também não. Então, para Jacob, aquilo parecia um esqueleto, então, na verdade, de um homem que foi esmagado pela catástrofe bíblica. E aí começou um grande debate sobre a natureza desse fóssil. Foi somente com esse cara bem aqui no século XIX, o francês Georges Cuvier, por muitos considerado o pai da paleontologia moderna, ele resolveu de vez essa confusão. Ele disse que esse troço que encontraram aqui não é um ser humano. Na verdade, era uma salamandra gigante fossilizada. Hoje, nós sabemos que esse fóssil aqui pertence a um anfíbio extinto no Mioceno. E, sinceramente, essa história é impressionante. Um mesmo objeto físico, o mesmo fóssil, poderia significar coisas completamente diferentes dependendo da visão de mundo da época. E assim foi o que era antes um homem, acabou se percebendo que, na verdade, é uma salamandra. E uma salamandra você pode não ter interesse em se tornar. Agora, se você quiser se tornar um zumbi, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos. E clica aqui no primeiro e-mail na descrição para me chamar para palestras na sua cidade. Isso vai ser um prazer inenarrável. E tchau!